Não é fruto da imaginação, um daqueles contos irreais. A mais bela história que existiu, de alguém que ama e foi capaz de atravessar as nuvens, se desfazer das luzes, andar num mundo escuro, pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim. No abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Não usou palavras e poder, mas com sangue a história escreveu. Só por esse gesto de amor, a nossa dor não é ponto final. A morte foi vencida, a culpa esquecida, seus braços estendidos, pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim. Meu abismo me encontrou e meu destino ele mudou. Não é fruto da imaginação, Um daqueles contos irreais. a mais bela história que existiu, sobre alguém que ama e foi capaz. Olá, bom dia para você, que alegria ter você aí do outro lado da tela. Nós começamos a nossa transmissão apresentando a música O Verdadeiro Sentido, que é uma produção para a Páscoa de 2020 para a Rede Educacional Adventista no Brasil. O desafio que nós recebemos foi reproduzir a música na nossa região e nós agradecemos muito a nossa equipe da Faculdade Adventista da Amazônia, que aceitou o desafio e preparou essa linda versão da música, O Verdadeiro Sentido, essa música que nós temos acompanhado ao longo da semana, nas programações de Semana Santa dos nossos alunos, enfim, tem tanta gente acompanhando essa música e ela tem sido uma grande bênção na nossa vida. Seja mais uma vez muito bem-vindo, nós estamos aqui para conversar um pouquinho nesse sábado pela manhã e adorar também o nosso Deus. Antes de nós continuarmos, eu quero convidar você para nós orarmos, para que Deus esteja conosco nesse momento muito, muito especial. Senhor, obrigado, porque nós estamos diante da Tua presença e por estarmos diante do Senhor, somos agradecidos, porque temos o privilégio de falar com o Senhor e de manter contato com o Altíssimo. Muito obrigado porque cuidas de cada um de nós
e nós sentimos de muito perto essa sua presença e esse seu cuidado. Nesse momento em que nós iremos abrir um pouco da tua palavra, nós queremos te suplicar que ela seja reveladora, poderosa, transformadora e que ela possa acolher o nosso coração nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar mostrando essa imagem para você. É uma foto muito conhecida. Ela foi publicada em 1993 no jornal The New York Times. É uma das imagens mais tristes, mas também mais famosas do mundo da fotografia. Ela recebeu um prêmio, mas pasme você, o fotógrafo que registrou essa imagem cometeu suicídio no ano seguinte da publicação dessa imagem. E por que é que ele fez isso? É uma boa pergunta, né? Por que que um fotógrafo famoso, premiado, comete suicídio? Ele foi apenas um espectador dessa cena triste de uma criança e um urubu ao fundo. Ele não moveu nenhuma palha para ajudar essa criança. Foi embora e, sentindo-se culpado, acabou cometendo suicídio. A pergunta que eu faço a você: quando nós vemos circunstâncias tão difíceis, quando nós vemos as grandes catástrofes mundiais, o que vem à nossa mente é: será que isso faz parte da vontade de Deus? Será que é vontade de Deus que esse planeta entre em um círculo vicioso de tantas tragédias? Nós estamos vivendo dias difíceis de pandemia e enquanto você vai vendo algumas imagens projetadas dos registros mais chocantes dos últimos dias, eu pergunto a você, será que essas circunstâncias de tamanho sofrimento que tem imposto isolamento às pessoas, será que tudo isso faz parte dos contextos ligados à vontade de Deus? Olhe para essa imagem. Essa é uma italiana, após ligar para o serviço de resgate para tentar internar o seu avô de 85 anos, que era vítima de Covid-19. Será que Deus se alegra? Será que Deus tem como propósito da sua existência nos apresentar e nos fazer passar por situações tão duras como essa? Olhe para os olhos dessa mulher. Olha o semblante de desespero. E esse olhar se reproduziu milhares de vezes ao longo dos últimos dias. Quantas pessoas têm perdido a vida, quantas pessoas têm sofrido, e nós temos acompanhado à distância essas circunstâncias todas. Sabe, nós precisamos entender uma coisa. Nunca foi propósito de Deus que a humanidade sofresse. Em sua vontade intencional, ou seja, no seu propósito inicial, ou no seu propósito ideal, Deus se organizou e se predispôs a conceder aos nossos primeiros pais vida e vida eterna, vida feliz. E com que alegria eu posso imaginar que Deus colocou os nossos primeiros pais nesse planeta, um planeta perfeito, em que as coisas funcionavam sincronicamente. Mas, infelizmente, nós sabemos que a vontade de Deus foi paralisada, não por vontade dele, mas pelo homem. Quando o homem pecou, quando o homem virou as costas para Deus, ele paralisou essa vontade inicial, original, ideal de Deus. E Deus, olhando para essas circunstâncias, de um homem que pecou e que não teria mais esperança de sobrevida, porque a promessa feita aos nossos primeiros pais foi essa: se vocês pecarem, vocês vão morrer. Deus, em sua infinita misericórdia, apresenta a sua vontade circunstancial. Ou seja, é aquilo que Deus faz por nós, em nós e para nós, utilizando-se de todas as circunstâncias negativas, problemáticas e trágicas que nós atraímos quando pecamos. Deus pega tudo que de mal existe ao nosso redor, Ele vai trabalhando,
utiliza situações difíceis em nosso favor para que nós cresçamos, para que nós aprendamos. E isso nós vamos chamar hoje de manhã de vontade circunstancial de Deus. Ou seja, não é o seu plano ideal, mas é um plano B, é uma alternativa que Deus se utiliza. Como nós não temos como fugir das circunstâncias negativas, como nós não podemos fugir do sofrimento, então Deus pega esses contextos e trabalha com aquilo que Ele tem à disposição. Então, por causa da insensatez e do pecado humano, Deus cria esse plano B, que nós vamos chamar de vontade circunstancial. Sabe, a vontade de Deus não é que haja circunstâncias malignas, mas Ele pode trabalhar através das circunstâncias malignas. Deus é tão poderoso que Ele pode transformar situações negativas, circunstâncias malignas em bênçãos. É por isso que a palavra-chave para as nossas considerações hoje de manhã é através. Através. Eu gostaria que você percebesse um pouquinho o filme da sua vida. E ao fazermos isso, a gente vai começar a se inteirar um pouco mais do que significa esse termo através para a nossa existência. Pense um pouco sobre a sua própria vida. Será que existem algumas cenas tristes na sua história, na sua trajetória? Aí estão projetadas várias situações negativas que nós podemos enfrentar. E talvez olhando para essa lista você possa selecionar algumas delas. Alguns até podem selecionar todas como fazendo parte do seu contexto. E quando nós nos deparamos com cenas dramáticas da nossa vida, as lágrimas correm, nós sofremos. É claro que nós não gostaríamos de passar por isso, mas as situações estão aí e nós precisamos enfrentá-las. E quando a dor é muito grande, nós olhamos para nós mesmos. E quantas vezes, ao olharmos para nós mesmos e ao olharmos ao redor, quantas vezes procuramos as mãos poderosas de Deus? Buscando auxílio, buscando misericórdia, buscando uma luz, buscando nele uma solução. Sabe, quantas vezes nós já suplicamos para que Deus removesse as pedras do nosso caminho e quantas pedras muitos de nós temos. Sabe, o nosso desejo é passar pelos sofrimentos por meio de atalhos muitas vezes. Nós queremos passar por sobre as dificuldades que nós enfrentamos. Nós queremos que Deus quebre todas as barreiras que nos estão impostas e como seria bom se Ele sempre fizesse isso. É claro que Ele tem poder para fazer isso, mas nem sempre Ele vai fazer isso. Ou melhor, raramente Ele vai fazer isso, porque infelizmente nós precisamos viver com as consequências ou conviver com as consequências do mundo de pecado. E é nesse sentido que volta a palavra-chave das nossas considerações hoje de manhã. A palavra-chave é através. Eu procurei no dicionário um pouco da definição e do sentido da palavra através. Através significa por entre, ou ao longo de, ou no decurso de, ou por meio de. São sinônimos para através. E diante disso nós podemos fazer uma afirmação, que Deus nos guia através. Deus nos guia por meio de. Deus nos guia no decurso da nossa história. Ele sempre está presente. Sabe, Deus trabalha poderosamente através. E aí você pode ver no nosso gráfico circunstâncias nas quais Deus pode atuar poderosamente na nossa vida. Stormy Marchand diz: sempre esperamos que Deus nos levante acima das circunstâncias. Ela continua dizendo: às vezes Ele realmente faz isso. Entretanto, na maioria das vezes, Ele faz com que caminhemos através delas, a fim de aprendermos uma nova dimensão do seu poder. É forte essa expressão. Deus permite que nós caminhemos em meio às dificuldades, para que neste ínterim, para que nesse contexto, para que em meio às dificuldades, nós compreendamos um pouco mais acerca de quem Ele é. Eu gostaria que você acompanhasse essa citação aqui também comigo. Através de tudo,
através das vitórias e dos fracassos, através dos dias brilhantes de realizações e dos dias de tristeza, através dos períodos vibrantes de risos e sucessos e dos intervalos anônimos de reveses e desespero. Através de tudo, Ele está conosco, nos guiando, ensinando, humilhando e preparando. Essa outra citação diz: fragmento nenhum da vida é insignificante ou desperdiçado quando vivido sob o propósito do nosso amoroso Pai Celestial. Como é bom nós sabermos disso, não é verdade? Que apesar dos sofrimentos, apesar das lutas, nós temos um Deus que está conosco. O próprio Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que maravilha! Se Jesus venceu, nós também podemos ser vencedores. Agora nós precisamos entender uma coisa. Como é que nós aprendemos? Normalmente nós aprendemos por contrastes. Quer ver só? Nós conhecemos o frio por causa do calor. Quem nunca passou frio sem saber que está passando frio? Só aquele que só passou frio. Agora, aquele que diz: olha, hoje está muito frio, ele diz isso com o parâmetro de que já experimentou o calor. Nós conhecemos a saciedade por causa da sede. Nós conhecemos a riqueza por causa da pobreza. Nós conhecemos a alegria por causa da tristeza. É sempre em contrastes que nós vamos aprendendo. Nós entendemos que existem coisas diferentes, coisas opostas, exatamente porque nós aprendemos dessa maneira. Ou seja, agora vamos tirar algumas lições aqui. Primeira delas: sem fogo não há purificação. Você se lembra muito bem da história registrada em Daniel capítulo 3. Os 3 amigos de Daniel, obedientes a Deus, desatendendo a ordem do rei Nabucodonosor, são lançados em uma fornalha de fogo. E ali eles foram lançados para serem consumidos, porque tinham desobedecido o rei, o homem mais poderoso da terra, Nabucodonosor. Deus poderia ter permitido que eles sequer fossem lançados no fogo. Mas Deus permite que eles sejam lançados no fogo para que eles aprendessem por contrastes. Porque essa é a forma mais efetiva para nós aprendermos. Sem fogo não há purificação. Eu só sei que existe purificação porque também existe o fogo. E aqueles 3 jovens, acompanhados por Jesus Cristo como quarto personagem, aprenderam sobre purificação porque foram lançados no fogo. Talvez de uma maneira diferente não teriam aprendido essa lição. Nós também aprendemos por contrastes. As bênçãos que nós recebemos e entendemos serem bênçãos, nós as abstraímos, nós compreendemos o conceito de bênção, porque já vivemos momentos difíceis. Porque se só vivêssemos alegrias, não daríamos vazão ou importância às bênçãos que recebemos. O grande escritor evangélico Warren Wiersbe diz assim: porém, quando seu povo está na fornalha de fogo, o Criador não tira os olhos do relógio, nem a mão do termostato. Sabe quanto calor permitir e por quanto tempo deixá-lo arder. E ele termina: Deus está sempre no controle. Que bom é nós sabermos que temos um Deus que sempre está no controle, que sabe quanto tempo nós podemos ficar em meio às dificuldades, porque Ele nos salva exatamente no momento limite em que nós não iríamos mais suportar. Um outro teólogo muito importante, chamado John Pauline, diz: quando chegar o tempo de eu ser tirado do fogo, Ele poderá ver o seu reflexo em mim. Não me importo de quão difíceis as coisas possam ser. Nada é melhor do que pensar que quando tudo acabar,
eu serei mais parecido com Jesus. Quando nós saímos das situações de dor e sofrimento, quando nós aprendemos nessas situações, nós saímos mais fortes, nós saímos mais puros, nós saímos mais semelhantes a Jesus. Olha que coisa maravilhosa! É Deus trabalhando através. Olha isso aqui também, que maravilha! Nós estamos confortáveis ao ver essa imagem, porque sabemos o fim dessa história. No entanto, a nossa história só será entendida em retrospecto. Isso é muito profundo. Isso é grandioso. Nós olhamos para as histórias bíblicas e não sofremos muito com elas, porque nós sabemos qual é o final. E nós sabemos que boa parte delas terminam bem. As histórias que servem para nos inspirar, para nos motivar, para nos acalmar, elas terminam bem e nós sabemos como é o final. Nós sabemos como terminou a história desses 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo. Mas com a nossa história é diferente. Nós não sabemos como é o final. Nós só vamos conseguir entender por que passamos por situações difíceis quando tudo terminar e nós fazermos, ou quando nós fizermos uma retrospectiva. Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos a cena de Abraão imaginando que iria matar o seu filho Isaque. E a lição que nós tiramos aqui é que sem dor não há alívio. Abraão só soube o que significava alívio, porque primeiro ele sentiu a dor eminente da perda do seu filho, o filho da promessa, aquele em quem ele depositara tantas esperanças, tantas expectativas. Isaque era a alegria da velhice de Abraão, e agora ele estava prestes a morrer pelas suas próprias mãos, pela ordem de Deus. E então, quando finalmente a cena do assassinato do garoto vai acontecer, Deus age e pede para que ele pare. Que alívio! E essa sensação de alívio só tem lugar porque antes ele sentiu dor. Ninguém sente alívio sem primeiro sentir dor. São as lições que nós aprendemos através. Veja essa citação de Charles Swindoll. Ele diz: a presença de Deus não provoca tanta curiosidade quanto a sua ausência. A sua voz não é tão eloquente quanto o seu silêncio. Quem dentre nós não ansiou por uma palavra de Deus, buscou vislumbrar o seu poder, ou desejou segurança da sua presença, sentindo, entretanto, que ele parece ausente no momento, distante, talvez indiferente? Mais tarde, todavia, compreendemos que ele se encontrava presente o tempo todo. Não são poucas as circunstâncias e os momentos que nós imaginamos que estamos sozinhos, que nem Deus esteja presente. É angustiante nós não ouvirmos a voz de Deus quando nós mais precisamos. Mas aquilo que é mais grandioso é exatamente esse comportamento de Deus, de estar trabalhando o tempo todo em nosso favor, sem precisar fazer nenhum estardalhaço. Deus trabalha no silêncio e nós podemos ter a certeza disso. Charles Swindoll também diz assim: nunca ouvi uma voz audível no meio da noite me dizendo, estou aqui, meu filho. Mas pela fé eu o vejo, de modo inaudível, ouço-o regularmente, lendo-o escrito nos eventos da minha vida, quer nos golpes esmagadores que me obrigam a cair de joelhos, quer nos alegres triunfos que fazem meu coração exultar. Embora nós não ouçamos de maneira audível a voz de Deus, Ele continua falando. E Ele fala ao nosso coração. E quando Ele fala ao nosso coração, nós captamos o seu sinal, tanto em dias difíceis como em dias felizes. Vamos para mais uma lição sobre como nós aprendemos através. Aqui nós temos a imagem da Arca de Noé em meio à água, em meio a 40 dias de tempestade, de dilúvio. E aqui nós descobrimos uma coisa, que sem inundação
não há resgate. Noé não tinha a menor ideia do que significava resgate. Ele nunca havia sido resgatado antes. Para aprender o que era resgate, Deus enviou uma inundação. E por meio de situações tão difíceis, que o fizeram ter isolamento social, ou distanciamento social, por 40 dias de chuva. Mas isso se prolonga até que as águas sequem. Noé ficou 1 ano inteiro dentro da arca. Tomara que o nosso tempo de distanciamento social não dure o mesmo tempo. Mas Noé, dentro desse período, descobriu o que significava resgate. Um grande autor chamado Chesterton diz para nós de maneira muito sábia e eloquente: ter esperança quando o horizonte mostra-se promissor é trivial e fácil. Somente quando a situação parece desesperadora e não pode mais ser revertida é que a verdadeira esperança começa a se fortalecer. Como todas as virtudes cristãs, isso é tão irracional quanto indispensável. Amigos, nós somos convidados pelo nosso Deus a ter esperança. Muito embora tudo pareça escuro ao redor, muito embora pareça tempestuoso, como pareceu tempestuoso para Noé. Mas ele experimentou alívio e nós também vamos experimentar esse alívio. A próxima lição que nós aprendemos está no relato da biografia de Davi. E com ele nós aprendemos que sem testes não há fé. Há vários dias, Golias estava desafiando o povo de Deus. O rei Saul e o seu exército estavam acuados, amedrontados, até que finalmente chega Davi e pergunta: quem é esse que desafia o meu Deus? Quem é esse que imagina ser mais poderoso que o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos? E Davi agora é colocado em uma situação que ele nunca imaginou. O gigante está à sua frente, armado até os dentes, e ele apenas com uma funda, um estilingue, se fosse nos nossos dias. Davi precisou exercitar a sua fé. Só que ele só pôde exercitar a sua fé quando esteve neste cenário de teste absoluto, em que não havia nada mais que poderia ser feito, senão ter fé em Deus. Os testes que nós enfrentamos são maneiras através das quais Deus espera que nós desenvolvamos a nossa fé. Perceba, é sempre através, é sempre por meio de, é sempre no decorrer de, no decurso de. Charles Swindoll muito sabiamente diz que o único meio de encontrar a felicidade na moenda da vida é por meio da fé. É impossível nós passarmos por essa vida e não desenvolvermos fé, porque sem fé nós não conseguimos avançar. Então os grandes testes da vida nos permitem desenvolver a fé. Já que não dá para escapar das grandes tribulações, Deus usa essas tribulações, esses momentos difíceis, para que nós, aprendendo por contraste, desenvolvamos a nossa fé. Veja essa outra citação, que maravilhosa, também é de Charles Swindoll. Ele diz: em meio às exatas circunstâncias que o deixam perplexo hoje, perguntando-se o que deve fazer, ou até mesmo como conseguirá prosseguir, tenha certeza de que o poder de Deus e o seu controle soberano já estão atuando. Deus não para. Deus não entra em férias. Deus não tem feriados. Deus está trabalhando o tempo todo. Deus está trabalhando em nosso favor o tempo todo. Ele não interrompe as suas atividades e nós podemos ficar tranquilos em relação a isso. Essa outra citação também me chama muita atenção e é de um grande autor chamado Philip Yancey. E ele diz que fé significa crer antecipadamente no que só fará sentido em retrospecto. Nós somos convidados a viver em fé. E fé é algo incrível. É crer antes que as coisas aconteçam. Porque nós só vamos entender plenamente
a razão pela qual vivenciamos todas as situações da vida, especialmente as mais difíceis, em retrospecto, quando tudo terminar. Sabe, amigos, o que pedimos para Deus remover de nossas vidas é exatamente aquilo que Ele está usando para nos tornar as pessoas que precisamos ser. É por isso que Ele não remove as pedras, é por isso que Ele não cria atalhos, porque se nós não aprendermos diante dos grandes desafios da existência, de outra forma, Deus não poderá alcançar o seu objetivo. Então, se não dá para suprimir as nossas dores, se não dá para suprimir os nossos desafios, as nossas angústias, as problemáticas da nossa existência, Deus utiliza isso para que nós nos transformemos naquilo que Ele espera que nós sejamos. O grande autor evangélico Warren Wiersbe diz assim: quando você pensa na profundidade dos planos eternos de Deus, percebe que são grandes demais para a sua mente. Tente explicar essas coisas e você pode perder a cabeça, mas tente desfazer-se delas e perderá a sua alma. Os planos de Deus são grandiosos, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, já dizia Isaías, que os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos. Nós queimamos fosfato tentando entender os propósitos, os caminhos de Deus, nós não conseguimos. Mas ao mesmo tempo que isso é enlouquecedor, é também essencial para a nossa vida. Os propósitos e os caminhos de Deus são essenciais para a gente. O apóstolo Paulo, de maneira muito sábia, sabendo que não poderia explicar todos os projetos de Deus, mas que deveria, ao invés de enlouquecer tentando entendê-los, mas aceitá-los pela fé, disse: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Amigos, nós não temos como entender hoje os problemas que enfrentamos. Nós não conseguimos entender as nossas perdas, a razão para elas. Nós não temos como entender os prejuízos que nós temos, os financeiros, os emocionais. Nós não temos como entender, e se tentarmos fazer isso, enlouqueceremos. Então faça como Paulo. Enfrente as aflições como um bom combatente, como um bom soldado de Cristo, e Ele vai cuidar do restante. E agora nós vamos caminhar para o final da nossa mensagem. Eu disse no começo que Deus tinha uma vontade intencional, um propósito ideal, um propósito original de vida, a vida em abundância, a vida para sempre para os nossos primeiros pais. O pecado fez com que a vontade circunstancial de Deus entrasse em ação. Ele precisou utilizar-se de tudo aquilo que estava à disposição dele, as nossas dores, os nossos sofrimentos, para poder transformar isso em bênção. Mas, meus amigos, a grande notícia é que em breve a vontade circunstancial de Deus vai dar lugar à sua vontade última. Olha que coisa maravilhosa, eu tentei até colocar num gráfico aí. A vontade intencional de Deus é a linha verde, lá em cima. A vontade circunstancial é essa vermelhinha. E veja que entre a vontade circunstancial e a intencional, entra a vontade última de Deus. Ou seja, quando a vontade circunstancial de Deus deixar de ser necessária, porque Jesus vai voltar, Ele vai restaurar tudo aquilo que estava no seu propósito ideal, no seu propósito original. Ou seja, a vontade última de Deus fará com que nós vivenciemos tudo aquilo na sua integridade que foi perdido outrora pelos nossos primeiros pais. Veja essa citação, e ela também é maravilhosa e chama muito a minha atenção. Lá diz que ao reagirmos corretamente ao longo do através, a vontade última de Deus será realizada tão eficazmente como se não houvesse existido qualquer etapa circunstancial em nossa vida. Isso nos faz entender que quando Jesus voltar, tudo aquilo dessa vida de dores, de labutas e de lutas
e de sofrimentos e de ansiedades, de perdas, tudo isso ficará para trás, não haverá memória disso. E o que nós vamos experimentar é 100% daquilo que os nossos pais originais perderam, sem nenhum prejuízo. E falando sobre esse aspecto tão maravilhoso, que enche o nosso coração de esperança, Paulo disse em 2 Timóteo 1, versículo 12, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que maravilha, meus amigos, nós sabermos que a vontade original de Deus terá lugar novamente, que a sua vontade circunstancial não será mais necessária e a palavra através não fará mais parte da nossa história. Que bênção a nós sabermos que antes que nós vivamos para sempre com o Senhor, Deus nos guia aqui e guia através. O através nos causa dores, mas Ele faz com que nós cresçamos, Ele faz com que nós avancemos, Ele faz com que nós nos tornemos aquilo que Deus espera que nós sejamos. Salmo 23, versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Preste atenção nesse detalhe. Quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, perceba que eu ando por esse vale, mas não permaneço nele, ele é só transitório. É vontade circunstancial de Deus. E ele diz, pelo vale da sombra da morte. Não é o vale da morte, é apenas uma sombra. Enquanto as sombras nos cobrem, nos tiram a alegria, o Senhor está conosco. Mas não se preocupe, o vale não é da morte, o vale é apenas uma sombra. E por quê? Porque Ele nos guia através. É porque Ele nos guia através. Eu quero apresentar para você o álbum de vida da Karina Cooper. No começo eu pedi para que você se lembrasse de algumas cenas do filme da sua vida. Eu quero aqui apresentar algumas cenas do filme da vida da Karina. Eu a conheci quando ela era bem pequenininha, está aí nessa primeira imagem da esquerda, uma aluna da escola adventista. Karina cresceu, se tornou uma devota cristã, estudou medicina, se tornou escritora e nós poderíamos dizer tranquilamente, com esse álbum de fotos, que ela é uma garota extremamente bem-sucedida e que tem todas as razões para ser feliz. Mas sabe, Karina aprendeu o que significa Deus guiar através. Eu disse que Karina, além de médica, é escritora. E esse aqui é o livro que ela escreveu. E olha o título. A Beleza no Luto. O que uma garota sorridente e bem-sucedida como essa tem para escrever um livro com um título como esse? Agora vamos entender o através de Deus na vida dela. Karina nasceu no Rio Grande do Sul, com um problema cardíaco seríssimo, e a primeira cirurgia no Brasil feita para a anomalia que ela tinha foi feita nela. Ela foi a cobaia no Brasil e ela sobreviveu. Anos depois, Karina saiu do ensino médio, foi para a faculdade e descobriu que tinha um problema no cérebro. E ela não pode operar o cérebro. Ela precisa viver um dia por vez, porque se operar ela morre. Então ela tem que viver um dia por vez. E ela vive cada dia um dia. Depois, ainda ao longo do curso de medicina, ela descobriu que tinha ainda um problema decorrente do problema cardíaco lá de trás. E precisou colocar stent. Karina sobreviveu. Karina se apaixonou, Karina se casou. E com 9 meses de casamento, seu esposo morreu em um acidente automobilístico. E diante dessa situação, eu estava distante, eu liguei para a Karina e disse, eu não sei o que eu posso te dizer nesse momento de tanta dor. Gente, essa era a culminância de uma vida de dores, doenças, sombra da morte, e agora a morte propriamente dita. E ela disse, professor,
Eu não estou perdendo nada. E quando eu falei com ela estava diante do caixão do esposo. Ela disse, eu não estou perdendo nada. A minha meta, o meu objetivo é o reino. E eu fiquei sem palavras. Karina entendeu perfeitamente, ao longo dos reveses da sua vida, o que significa Deus guiar através. E é por isso que ela escreveu esse livro. E é por isso que esse livro tem esse título. Karina hoje voltou a sorrir. Ela continua sorrindo, continua com a mesma fé inabalável. Eu gostaria de convidá-la nesse momento para falar para a gente o que para ela significa Deus guiar através. Deus nos guia também através das situações inesperadas. Essa semana ele me fez lembrar mesmo de como a gente se esquece de algumas outras situações inesperadas e improváveis que nós passamos quando nós estamos em uma nova situação ou em um novo momento. Mas a palavra diz que quando nós estamos ancorados nela, quando nós nos lembramos do que ela diz, estamos imersos nisso, entendemos como Jesus viveu e quem ele é. Nós não podemos olhar por essas situações, como se fossem realmente o motivo do fim da nossa esperança ou então que elas produzam em nós uma inconstância. Não, mas nós sabemos que o Senhor tem nos guiado através delas e nós só temos essa convicção quando nós estamos bem firmados, ancorados num relacionamento bom com o Senhor através de sua palavra. Que testemunho maravilhoso! Nós somos convidados ao estabelecermos lembranças do filme da nossa existência, chegarmos a uma conclusão, que Deus nos guia através. Os problemas que enfrentamos agora, ainda não sabemos como serão resolvidos, ainda não sabemos quais são os propósitos para eles, mas quando tudo passar, quando essa vida terminar, quando nós estivermos na eternidade, em retrospecto, nós vamos entender perfeitamente como Deus usou cada adversidade para nos transformar naquilo que Ele precisava que nós nos tornássemos. O convite de Jesus para nós hoje é que confiemos plenamente que Ele nos guia através e que em breve, através não terá mais lugar, porque a vontade circunstancial de Deus será substituída pela sua vontade final, que é idêntica à sua vontade, ao seu propósito ideal e original. Nós viveremos para sempre com o Senhor e não teremos recordações de tudo aquilo que vivemos e que nos fez sofrer e que nos fez chorar nesse mundo. Eu espero que Deus fale profundamente ao seu coração e que a sua fé se desenvolva a partir desses momentos que nós tivemos juntos, de reflexão e de estudo da Palavra de Deus. Eu quero terminar esse nosso encontro com uma citação muito interessante, muito profunda e que traz lenitivo para a nossa alma, de William Barclay, e ele diz: a libertação que ele dá não é a libertação do escape, mas a libertação da conquista. Não é uma libertação que salva homens dos problemas, mas uma que o leva de forma triunfante através dos problemas. Não faz com que a vida seja fácil, faz com que ela seja grandiosa. Deus seja louvado por isso e que a nossa vida seja grandiosa na força do poder do nosso Deus. Se você quer ter uma vida grandiosa assim, guiada através dos cuidados de Deus, curve a sua fronte, feche os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado pelos momentos que nós passamos juntos aqui. Pela internet, tantos lares foram visitados e receberam essa mensagem de esperança, de que, embora sofrer, o Senhor nos guia através. Que bom nós sabermos que o Senhor toma tudo o que existe à sua disposição e utiliza isso para nos moldar, para nos fazer crescer, para nos disciplinar e para nos tornar tudo aquilo que está no teu coração, nos teus propósitos maravilhosos e que nós não podemos entender hoje, mas que um dia entenderemos. Obrigado porque o Senhor nos guia através. E Pai, permita que o através tenha o seu fim.
para que finalmente nós vivamos para sempre com o Senhor. E nós seremos eternamente felizes, vivendo o clímax, o cumprimento total, mais amplo dos teus propósitos para a nossa existência. Por enquanto, nos guia através, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe muito. Nós certamente vamos nos encontrar em outros momentos, mas que Ele acompanhe você, a sua família, e que a vida seja pautada por essa grande esperança que Jesus implanta no nosso coração.